Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, ingressos esgotados para amanhã, todos, né? Eu tinha soltado um vídeo sobre a questão do Pedrinho, do Vasco soltar uma nota dizendo para lotar São Januário, blá 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 e tal. Não adianta, o torcedor vai. Mesmo com críticas, mesmo chateado com o momento do Vasco, mas tem que ir mesmo. O torcedor vai, a gente é apaixonado, mais um campeonato começando aí, né? A gente vai torcer como se fosse o último campeonato das nossas vidas, não tem jeito, é isso aí, né? Mas com relação ao preço dos ingressos, só tem um vídeo, né? E eu senti algumas críticas aqui, algumas críticas construtivas. Pô, Marcelo, o Vasco tem que fazer melhorias gerais, né? Então tem que cobrar. Beleza, é uma opinião que eu respeito, mas só que o Vasco, a essência do Vasco, a origem do Vasco é outra. É muita gente humilde, né? O Vasco fica dentro de uma comunidade, bairros adjacentes, né? Entorno grande. Os caras querem ir também, são vascaínos, muito mais do que alguns que moram longe dali, né? Inclusive, por exemplo, tem torcedor de Manaus que pode ser mais vascaíno do que mora no Rio de Janeiro. Estou dizendo o seguinte, eles têm direito de ir. E aí, separa 10% da capacidade do estádio, bota um ingresso a 50 pratas, a 60 pratas, é razoável, né? A história do Vasco é essa, colocar o preto, o analfabeto, o operário, gente pobre no futebol, né? E o Vasco, por essa característica, agregou muita gente humilde, e não podemos dar as costas a esses nobres torcedores, né? Que são a essência do Vasco. Então dizer que não, agora o Vasco tem que arrecadar e tal, não sei o que, não é assim. No Corinthians começaram a fazer isso, reclamaram lá, e os caras botaram um pedaço para o pessoal mais humilde, que lá em São Paulo e aqui, os times do Vasco são Corinthians e os times do povo são Corinthians e Vasco, respectivamente. Acabou. Então tem que ter essa questão aí, como o Inter no Sul e tal, né? Por aí, né? Bom, amanhã Santos, né, em São Januário, depois fora com o Melgar e depois Corinthians, na casa do Corinthians. Vamos ver aí o termômetro do elenco. Já chego na questão do elenco, né, que o Pedrinho falou que estava satisfeito, blá blá blá. Ele deve ter confundido elenco com time. O Vasco tem um time razoável, no limite do mediano, né? Não tem elenco. E vamos começar a ver aí se eu estou errado ou se o Pedrinho está certo, né? Vai ter aí amanhã Santos em casa, depois uma viagem para o Peru, são 4.000 quilômetros daqui até o Peru, com altitude, 2.300 metros, depois desce para jogar com o Corinthians, né? Na casa do Corinthians, desgaste. Vamos ver aí, o Pedrinho vai cair em si, né? Não está confundindo time com elenco. Se ele falar que o Vasco está entre os 8 times melhores, não concordo, mas até tudo bem. Agora elenco, não tem. Você vê o cara, ele não colocava o Jean David, não colocava o Maxime, não coloca o Souza, não coloca o Teixeira, não coloca uma porção de gente. Que elenco é esse que não joga, né? Bom, Flaprés, não entre aqui flamenguista para achar que eu tô de babaquicezinho, que não tô. Não confundir Flamengo com Flaprés. Não confundir Flamengo com a mídia do Flamengo. Não estou falando do Flamengo. Estou falando da mídia do Flamengo. Vasco ontem, pelo Sub-20 do Brasileiro, não sei se foi ontem ou hoje, agora deu um branco, deu de 5-0 neles, né? 5-0. E aí, a manchete. Vasco goleia Flamengo por 5-0 e obtém sua primeira vitória, né? Querendo dizer que o Vasco não vinha ganhando, ganhou o Flamengo. Realmente, né? O Vasco agora são 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Mas o Flamengo também, a mídia poderia ser essa, a chamada, né? Vasco goleia o Flamengo e este aí, Flamengo, continua sem vencer no campeonato. Continua sem pontuar. 2 jogos, 2 derrotas. Seguindo aqui, né? Força Jovem vai ter a bandeira no estádio depois de não sei quanto tempo, blá blá blá. Poderia e deveria cobrar mais, né? A gente sabe que ficou do lado do Salgado, a gente sabe que ficou do lado da 777, né? Muitas vezes a Força Jovem não separou o joio do trigo, e quando separou ficou com o joio e não com o trigo. O trigo é bom, o joio não é bom, né? E agora é uma grande chance aí, né? De
tentar mudar. Jamais falar assim, pô, erramos, 777 ferrou a gente, erramos, Salgado ferrou a gente. Jamais, em tempo algum, as torcidas organizadas, e notadamente a Força Jovem, que eu estou falando da bandeira dela, que há muito tempo não entrava no estádio, vai entrar agora, né? Poderia haver aí uma cobrança maior, pacífica, mas uma cobrança maior, né? Para fechar aqui o vídeo, estou correndo com os temas, para ficar um vídeo curtinho, com bastante conteúdo, ainda mais no final de semana, né? Vocês têm mais coisas a fazer do que ficar escutando aqui o Marcelo. Bom, Castan soltou aí, numa entrevista, o Verratti é superestimado, tal. O Verratti é superestimado, é um jogador mediano, faz gol, ele entrega. Talvez valesse 100 mil, mas ele faz muito gols, tá bom, 300 mil, mas ele ganha 700, isso aí, o Vasco quis pagar, livre negociação, beleza, ninguém é de ninguém, tá tudo tranquilo. Agora, esqueceu-se o Castan, que o Castan é superestimado, foi superestimado, né? Veio pro Vasco, não fez absolutamente coisa alguma, né? Errava muito, o torcedor em dado momento tinha asco, tinha alergia quando ele entrava em campo, era vaiado. E se o Verratti é superestimado, Castan, você também foi muito mais superestimado, mais do que ele inclusive, que veio para cá com status de grande zagueiro e entregou coisa alguma, errava pra cacete, né? Então, o Verratti é superestimado por conta da Vaz Mongol, por conta da Vascarência, mas também houve a superestimação por você, Castan, por conta da Vascarência, por conta da Vaz Mongol. E só para fechar aqui uma coisa, né? Inclusive você, Castan, foi um cara sem personalidade. E provo isso. Você não teve personalidade. Existe uma coisa chamada escusa de consciência, reserva de consciência, que você, tendo uma proposta diferente, inclusive em religião, pode abster-se de fazer alguma coisa. Vamos supor que eu trabalhe na Casa Bahia e seja evangélico, né? E aí a Casa Bahia bota lá uma camisa cultuando uma santa, que os evangélicos não cultuam. Eu posso me opor ali a não usar essa camisa. Não tem problema, é um direito, inclusive constitucional. Isso aí tem spec constitucional. E ao contrário também. Se eu for católico, né? Se eu for católico e o chefe é evangélico e bota lá na camisa alguma coisa que vá de encontro às premissas, às bases da Igreja Católica também. Opa, posso falar. E ele poderia falar também, por questão de religião. A questão da briga lá da camisa e tal, não foi por homofobia. Foi por questão que ele era evangélico e disse que a igreja dele não fazia culto de casamento do mesmo sexo, de união entre o mesmo sexo e tal. E lá atrás, se ele fosse mesmo ferrabras, brabo mesmo, ele não tinha entrado em campo com aquela camisa. Porque ali, o Vasco, notadamente, fez trouxe para a sociedade, olha, não homofobia, mas ele tinha uma vertente religiosa para dizer, não é que eu seja homofóbico, mas aí, pela minha religião, isso, eu quero me abster de fazer isso. Eu quero ficar sem fazer isso. Poderia ter feito, só que é um cagão e agora acha que o Verratti é superestimado, sendo que ele foi muito mais superestimado. O Verratti, olha para sua nádega, né, para o seu traseiro, antes de falar do outro. Se gostou do comentário, Vasco Análise, se inscreve aí. E comente, por favor, muito mais importante do que like, né? Comentário. O meu canal não precisa de Pix para crescer. Meu canal não precisa de Pix para ficar em pé, como todo mundo fala, né? Dá um Pix aí para ajudar meu canal, dá um Pix aí para ajudar meu canal a crescer. Faz um comentário para deixar meu canal em pé, porque é do comentário que eu estou aqui, me alimento de comentários, eu gosto de falar de Vasco. Esse canal é para falar de Vasco. Então, comentário é muito mais importante que like, e inclusive, para os que pedem Pix para o canal ficar em pé, eu peço comentário para o meu canal ficar em pé, porque se eu estiver motivado em responder comentário, isso que me motiva, né? Falar de Vasco, ter inscritos, ter muita gente que fala, obrigado Marcelo por você falar a verdade, dizer coisas contrárias às pessoas, e falam mesmo. Quer ver uma coisa contrária? Por exemplo, o nosso amigo lá, o Vascaíno do Cerrado, né? Que uma pessoa tem um vídeo aqui, ele veio aqui e tal, não sei o que, ficou nervoso. Tem pouco tempo aí, né? Ele falou, temos que apoiar o Pedrinho, todos apoiando o Pedrinho, quem não apoia o Pedrinho está contra o Vasco. Hoje não. De lá para cá, não teve um comentário mais de apoio ao Pedrinho, só porrada no Pedrinho. Por quê? Porque ele, ao dizer que queria que todos apoiassem o Pedrinho, levou porrada.
E aí, como ele é Maria vai com as outras, que inclusive apaga vídeos quando há uma refratariedade ao vídeo que ele soltou, né? Duas caras, eu não faço isso, eu mantenho a minha palavra, mantenho o que eu falo e tal, né? Então, o comentário é importante, mesmo com crítica, se for. E outra coisa, quanto mais crítica, melhor. A dialética, o debate, sendo respeitoso, honesto, educado, vai ter sempre uma resposta educada. Aqui jamais vou apagar vídeo, né? E jamais vou remar a favor da maré. Minha opinião, é minha cabeça, né? Se você gostar, ok. E se você não gostar, ok também. Comenta aqui, contradiz, apresenta contradita. Com todo carinho eu vou responder. Hoje, um inscrito soltou um comentário desse tamanho e eu respondi só um x-avos do que ele falou, me contraditando. Vou responder com calma todos os comentários dele e recebo isso como uma alegria. Comentário do teu trabalho é bom, né? Mesmo sendo contraditório. Não existe opinião fulcrada 100% na verdade, né? Na certeza, na razão. Cada um tem a sua opinião e ambas devem ser respeitadas. Inclusive, para quem não sabe, né? Para quem sempre me pergunta, né? O que você acha do processo, né? Sempre me perguntam. Você acha que o juiz vai, não sei o quê? Às vezes eu falo, olha, esse direito aqui, ele tem dois lados, né? Pode ir para cá e pode ir para lá. As pessoas, como isso acontece? Acontece, né? O juiz não estava lá para ver o que aconteceu, o advogado autor conta uma história, o advogado réu conta outra história, tem que acreditar na história melhor, né? Mais embasada. E é isso que eu faço aqui. Faço os meus comentários embasados e quero também que vocês contradigam os meus comentários com embasamento também, com os porquês, com as motivações, os fundamentos, que é uma maravilha receber comentários para responder, porque esse aqui é o que faz meu canal ficar em pé. Não é pix e nem porra de like. Se gostou dos meus comentários, inscreva no meu canal Vasco Análise e até o próximo vídeo.